4 é o grande coração do FEMEA. É aqui onde você realmente precisa de uma equipe multifuncional experiente com conhecimento sobre o produto, o processo ou o sistema. Se essa atividade, se essa etapa não for realizada de maneira muito competente, você corre o risco de ter um FEMEA bastante superficial. Vamos entender então a etapa 4. Primeiro, o propósito dela. Qual é o grande propósito da etapa 4? É identificar causas, modos e efeitos de falha. Essa identificação ela será realizada com base nas funções que você determinou na etapa 3, a etapa anterior. Então veja só, veja no exemplo que nós vamos tratar para você entender como isso ocorre dentro daquilo que o manual chama de rede de falha. Uma falha ela é dividida em dois momentos. Primeiro momento, a falha aconteceu. Você precisa identificar quais são as causas que levaram a esta falha e você precisa também avaliar os efeitos desta falha. No nosso exemplo, no nosso caso do FEMEA, naturalmente nós estamos avaliando falhas potenciais. Então nós vamos, através dessas falhas potenciais, nós vamos identificar quais seriam as causas que levariam a esta falha e, uma vez ocorrendo, quais seriam os efeitos desta falha. Lembrando que a causa de falha ou as causas de falha nós iremos avaliar olhando os 4 M's, isso no caso de processo. No caso de projeto de produto ou de sistema, nós iremos avaliar com base nos elementos de nível inferior. Já os efeitos dessa falha, nós estaremos avaliando nos elementos de nível superior. E a falha será identificada através do elemento foco ou dos elementos foco. Vejamos então o que o manual, o conceito que não é novo, mas que o manual traz de uma maneira bastante clara, chamado conceito de cadeia de falha, onde você tem a análise no elemento foco, onde você identifica o modo de falha, as causas no elemento de nível inferior e os efeitos no elemento de nível superior. Essa estrutura desenhada no nosso exemplo aqui para o produto, você teria então modo de falha com base no elemento foco, causas desse modo de falha olhando para os elementos de nível inferior e o efeito da falha olhando para o elemento de nível superior. Então veja no exemplo aqui, qual é a falha? Variação na rotação devido ao sistema de comutação que conecta de forma intermitente as bobinas erradas. Qual seria uma causa para este modo de falha? Aí você vem e olha no elemento de nível inferior. Aqui é basicamente a negação das funções. Causa, porta-escovas flexiona-se na área de contato da escova de carvão. Então, esta causa gera este modo de falha. Este modo de falha vai gerar um torque e velocidade de rotação do motor, do levantador do vidro, muito baixo. É o efeito que será gerado no elemento de nível superior. Esse é o exemplo de produto. No caso de FEMEA, o propósito é o mesmo, identificação de causas, modo e efeito de falha, porém aqui a análise é no processo. Mas o conceito, a ideia principal é a mesma. Modos de falha associados ao elemento foco, causas associadas aos 4 ou 6 M's e consequências, ou seja, efeitos associados aos elementos de nível superior. No caso de processo, você tem que olhar 3 clientes: a sua planta, a planta de envio e o usuário final. Na estrutura, nós teríamos modo de falha, posição axial da bucha sinterizada não é atingida. Esse é o modo de falha. Qual seria uma das causas para isso? A máquina para antes de atingir a posição final. E quais seriam as consequências olhando para os 3 níveis: planta, planta de envio e usuário final? Para a sua planta, folga muito pequena para montar o induzido sem potencial de danos. Já no seu cliente, a planta de envio, montagem do motor na porta do veículo requer uma força de inserção adicional com potencial de danos.
E para o usuário final, quem vai usar o veículo, ou seja, vai precisar desse motor elétrico funcionando, tempo muito longo do fechamento automático. Essa é a nova estrutura de análise de modo causa e efeito de falha. Veja, o manual nos traz uma metodologia bastante fácil de ser utilizada, bastante clara. Eu tenho certeza que no início é natural, é uma mudança, isso vai gerar algum desconforto, leva um tempo para adaptação, mas quem já está utilizando, nós temos clientes que já estão utilizando, tem percebido o ganho, inclusive na velocidade para a realização dos FEMEAs, além do fato do FEMEA ficar muito mais técnico, muito mais objetivo e eliminar muitos achismos que apareciam nas reuniões de FEMEA. E no final, nós teríamos então a estrutura com base no que o manual recomenda de formulário, desta maneira. Então eu teria o elemento de nível superior, as funções para esse elemento de nível superior, associadas às funções, os efeitos, depois o elemento foco, onde eu tenho a função de cada elemento foco. Esta função não atendida é o modo de falha, ou seja, a negação da função é o modo de falha, e as causas associadas às funções dos elementos de nível inferior, que no caso do processo são os 4 ou 6 N's.